Bom, pessoal, então nós vamos aqui reforçar o que nós conversamos, no que diz respeito aqui às orientações do edital de seleção, esse edital aí que precisa acontecer no curto espaço de tempo para todos os municípios que serão contemplados pelo PADIM, tanto para esse segundo semestre quanto para o ano de 2017. Isso já está claro para todos nós. E aí a gente precisa correr com esse processo seletivo, até por conta do período eleitoral. Nós temos aí como prazo até o dia 3 para darmos conta dessa missão. Então, assim, eu vou reforçar aqui o que conversamos no dia de ontem, e para os secretários, as secretárias que não puderam participar, que caso vocês que estiveram conosco, gerentes, subsecretários, coordenadores regionais, locais do PENAI que estiveram ontem conosco, gerentes municipais do PAIC, caso a gente esqueça de alguma coisa, nós vamos aqui relembrar vocês sobre como procedermos com esse edital. Então aqui é o modelo do edital de seleção para os ADINs, os agentes de desenvolvimento infantil, que, digamos assim, são os agentes estruturais desse programa. Serão os ADINs. Então aqui o modelo de edital, vocês vão inserir aqui a logomarca da prefeitura, onde eu estou mostrando aqui, colocar aí prefeitura municipal de tal, secretaria municipal do município tal, vão numerar aqui, todos os editais deverão ser o número 1, que afinal de contas o primeiro edital que vocês farão para selecionar agentes de desenvolvimento infantil do programa, então por hora há de ser realmente o edital número 1. Eu vou pulando aqui algumas partes, já reli e li esse edital aqui várias vezes, acredito que ele esteja bem coerente, embora peço que vocês, assim que tiverem com ele em mãos, façam esse trabalho de uma releitura, de uma consulta, se ele está devidamente coerente, inclusive ele é um modelo, uma sugestão de edital para ser seguido, e é claro, caso queiram fazer alguma adaptação, nos consulte, que aí a gente pode encaminhar algo nesse sentido, tá ok? Então aqui, um dos primeiros pontos que nós discutimos muito ontem, certo? Que seria o perfil desses agentes de desenvolvimento infantil, dos ADINs. O que é que diz aqui? Da seleção, destina-se a selecionar professores da educação infantil para exercer a função de agente de desenvolvimento infantil ADIN, de acordo com os critérios abaixo relacionados. Então veja, é para trabalhar na educação infantil. É para se trabalhar com crianças de 0 a 3 anos e 11 meses de idade. Então é óbvio, pessoal, que assim, a gente precisa ter muito cuidado com esse público. Afinal de contas, sabemos, e é claro para todo mundo, que esse é um público, é um público, de certa forma, crítico, no sentido de que é aonde inicia-se todo o processo de formação do indivíduo. Então nós devemos termos o máximo de cuidado, de atenção possível na seleção dos agentes que vão atuar em programas e ações voltados para a educação infantil. Algo realmente é um eixo que secularmente, historicamente, no processo educacional, digamos que ainda não tem a atenção que realmente deveria ter, e talvez por isso estejamos aí sentindo consequências, sentindo deficiências, limitações e carências em outros níveis aí da educação básica e o que dizer até mesmo da educação do ensino superior. Então que a gente tenha essa atenção especial nesse sentido. Então da seleção, é interessante que nós possamos primeiramente mobilizar realmente os nossos próprios professores da educação infantil, ou em casos extremos, não sendo possível, profissionais, professores que hoje não estejam na educação infantil, mas que tenham experiência na educação infantil. Façamos o possível, todo o esforço de mobilização e articulação para que a gente possa envolver nesse processo profissionais que estejam diretamente ligados, ou que tiveram, ou que possuem alguma experiência na educação infantil. Porque se assim não for, se nós tomarmos isso como uma exceção, e a exceção virar regra, porque a regra, na verdade, aqui é conseguirmos mobilizar, alocarmos aí profissionais da educação infantil, com experiência na educação infantil, e isso seria a regra. A exceção seria mobilizarmos, nos articularmos aí com profissionais que não sejam da educação infantil,
que sejam do ensino fundamental, dos anos finais do ensino fundamental, do ensino médio, ou até de outras áreas não voltadas para a educação. Aí nós estaríamos caminhando para um processo de desqualificação desses agentes que precisam atuar, como eu falei, num período de formação muito crítico, né, do ser humano. Então, assim, entendamos aqui quais são os critérios de seleção. Ser professor. O trabalho dos ADIs é um trabalho de formador. Inclusive é um trabalho de formador que vai perpassar muito além da formação cognitiva, né? Vai ter que ter a compreensão, e é claro, ele vai ter formação para isso, e vai ter apoio de outros profissionais, mas esse processo aqui de acompanhamento das famílias e dessas crianças é contemplando não só a formação cognitiva, mas o desenvolvimento físico, né? O desenvolvimento emocional, digamos assim, e é claro, intelectual, cognitivo também. Então, ser professor preferencialmente efetivo da rede municipal de ensino, com experiência na área da educação infantil. Estou vendo que é preferencialmente, então realmente, é claro, os primeiros que nós deveríamos tentar mobilizar para participar de um processo seletivo desse e atuar como ADI seria professores efetivos da rede de vocês e que estejam na educação infantil, ou que pelo menos tenham experiência na área da educação infantil. E o porquê desse foco no profissional efetivo? Aqui é um programa que vai se iniciar em um dos nossos municípios, né? E no ano que vem estará acontecendo em outros municípios. Ano que vem é um ano que virá depois de um processo eleitoral, onde as equipes, né, municipais poderão se manter, mas poderão também ser modificadas. E esse cenário de mudança pode impactar, né, na continuação de um programa, né, das ações desse programa de um ano para o outro. É claro que, como estamos falando aqui, portanto, seria uma situação, um critério preferencial. É claro que se for realmente possível, se vocês não tiverem realmente condições de atender a esse critério inicial aqui, é outra história, né? Mas o que eu volto a pedir para a gente passar aqui para frente é que isso seja a regra e que, caso não tenhamos condições realmente de selecionarmos professores efetivos que sejam da educação infantil do município de vocês ou que tenham experiência na educação infantil, né, que isso seja a regra e que isso não vire a exceção, a gente inverter a lógica da coisa, porque é nesse direcionamento aqui que nós certamente teremos uma equipe de ADIs qualificadas para atuar junto a esse público, né, a esse público, né, que corresponde à primeira infância, né, de nossos pequenos cidadãos em cada um de nossos municípios. Preferencialmente também que ele seja um morador do município e que ele seja da comunidade onde o programa estará inserido, né? Aqui estamos o problema, estamos dependendo, né, do mapeamento das famílias que serão contempladas, que isso é uma demanda que foi encaminhada para o IPES, e o IPES ficou de repassar para a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual de Educação. Inclusive estamos mais apressados ainda com a questão de Ipaporanga, quando o programa já vai começar realmente, né, para começar a partir de agosto. Porém, isso daqui é algo a se pensar, porque vai que vocês tenham famílias na zona rural contemplados. E aí vocês devem saber, quem participou do evento de pactuação de adesão em Fortaleza, no caso, a logística de deslocamento, né, de alimentação, de gastos desse ADI, sair, por exemplo, se ele mora na sede e ter que ir para a zona rural, seria uma atribuição do poder público municipal, né? Então é interessante que a gente mobilize pessoas das várias comunidades para participar desse processo, né? Pessoas não só da zona urbana, mas da zona rural também, porque pode ser que essas famílias em condição de extrema pobreza estejam na zona rural. E aí, se eu tenho famílias nessa região e seleciono agentes dessa região, aí unimos o útil ao agradável, porque pelo menos não teremos aí esse impacto, né, no planejamento logístico, né, com gastos de deslocamento ou até mesmo de alimentação desses agentes. Disponibilidade de 20 horas semanais com períodos de 4 horas diárias. Então aqui é algo inegociável. Todo ADI que for selecionado, ele sabe que 20 horas na semana ele vai ter que dedicar, 20 horas da semana ele vai ter que se dedicar às atividades do programa, certo? E aqui se fala em 4 horas diárias porque é a lógica, né? São 20 horas semanais, então basicamente eu posso contemplar, reservar 4 horas de cada dia para cumprir com as atribuições que o programa vai, né, nos orientar através das formações que acontecerão posteriormente. O processo de seleção terá 2 momentos, como vimos: a análise de currículo,
e a entrevista. Essa análise de currículo nós vamos aqui condicionar uma pontuação mínima, mas é um mínimo que também não é um mínimo do ponto de vista restritivo, que dificulte a participação e a seleção desses agentes. A gente vai ver que não é. E uma entrevista, que a entrevista no caso seria o tira-teima da análise curricular, porque uma coisa é não conhecendo esses candidatos, eu analisando só a titulação deles, e outra é a gente partindo para ouvi-lo, para perceber, num relacionamento assim, digamos, cara a cara, aí a gente consegue chegar a algumas conclusões que só analisando a documentação a gente não consegue. As atribuições, já devem ter ouvido falar, mas os agentes de desenvolvimento infantil, os ADIs, eles vão trabalhar com as famílias, com as crianças e com os pais, ou responsáveis, ou cuidadores dessas crianças, através da discussão de vários temas, temas que vão contemplar, como eu falei, tanto a questão cognitiva, efetivamente falando, quanto também social, emocional, cultural e física, dessas crianças que estão aí no início da vida. E aí serão oportunizados, além de visitas domiciliares a cada família, teremos encontros coletivos, encontros grandes, digamos, reunindo as várias famílias, os vários representantes dessas famílias, conforme posteriormente as formações, os agentes formadores desses ADIs irão direcionar, irão explicitar. Cada ADI deverá atender, acompanhar 10 famílias, cada município vai ter 8 ADIs e um supervisor. Supervisor, mas no final a gente conversa aqui quem será esse supervisor. Mas enfim, todo município terá 8 ADIs e cada um desses 8 ADIs acompanharão 10 famílias. Então, em cada município nós teremos aí 80 famílias contempladas, 80 famílias acompanhadas. A remuneração dos ADIs é uma remuneração via o Programa de Alfabetização na Idade Certa do Estado do Ceará, o Mais PAIC, e podemos até entender que esse programa vai ser uma ação dentro do eixo da educação infantil, que é o eixo com o qual nós tratamos a respeito efetivamente do programa. É uma bolsa, pessoal, conforme a lei, a lei 15.276, uma bolsa nível 4, certo? Que corresponde hoje ao valor de R$ 420, como os demais bolsistas do PAIC recebem. A carga horária já ficou claro, são 20 horas semanais. É claro que essas 20 horas semanais desconsideremos o turno noturno, que afinal de contas, acompanhar crianças nas suas famílias, não seria nada cabível nem coerente fazermos um tipo de trabalho desse durante o turno da noite. Então, por isso, aqueles que quiserem se candidatar, buscarem, objetivarem serem selecionados para atuar no PADIM, entendendo que vão ter que se disponibilizar 20 horas semanais, seja no turno da manhã, seja no turno da tarde, ou se alternando nos 2 turnos, manhã e tarde. Aqui fala, reforçando que já falamos do número de famílias que serão contempladas por cada ADI. As inscrições, o candidato que se inscreve, ele vai ter que ter plena compreensão, estamos deixando claro do que está posto aqui nesse documento. Para as inscrições, nós elaboramos aqui um formulário de inscrição que está lá no anexo 2, que vocês vão ver, que aí vocês já deverão providenciar cópias desse anexo, para preencher. Uma via fica com o candidato e a outra via vai ficar com o responsável técnico, o técnico da Secretaria de Educação, que vai receber essas inscrições. Tá ok? As inscrições vão acontecer em 3 dias úteis, até porque esse processo precisa findar no máximo até o dia 3 de julho, que é um dia de domingo. Então, no nosso entendimento, na nossa conversa, é conduzir esse processo para iniciar, quem sabe, a partir da manhã com divulgação, as inscrições iniciando segunda, terça e quarta da próxima semana, e as entrevistas na quinta e sexta, e no final da sexta-feira sairmos com o resultado do processo seletivo. No ato dessa inscrição, o candidato ele receberá um modelo padrão de currículo, está lá no anexo 1. Então, para isso, de duas uma: ou vocês já vão disponibilizar esses formulários todo impresso, e na hora que o candidato procurar se inscrever, ele vai pegar o material e levar para a casa dele e depois trazer para vocês, ou então já disponibilizem, quando esse edital de vocês estiver pronto, disponibilizem um meio de comunicação, até mesmo virtual, uma página da internet, caso vocês tenham, numa rede social, caso vocês possam compartilhar, e aí os interessados baixam o edital, os interessados já imprimem esses formulários, esses instrumentais,
preenche esses instrumentais, anexam a documentação que precisa ser anexada e no dia da inscrição já vão preencher o formulário de inscrição, entregando para vocês toda a documentação necessária. No ato da inscrição está aqui a documentação básica que eles precisam entregar. Vai ter um currículo padrão que eles vão preencher. Esse currículo padrão, inclusive, ele vai solicitar informações daquelas titulações que serão avaliadas, na análise curricular. Então ele já é para providenciar a documentação que ele sabe que através dessa documentação ele poderá pontuar ou não na entrega do seu currículo. Tem um modelo padrão de currículo, para que um entregue de um jeito, entregue do outro, não existe isso. É claro que as inscrições, ele lá não vai ter a obrigação de levar autenticado, mas o técnico da Secretaria de Educação poderá, ao receber as inscrições, conferir as cópias com o original. Isso a gente pode fazer, a lei nos permite fazer e é coerente e cabível fazermos assim. Aqui então nós temos duas fases. A primeira fase é a análise do currículo. Então, à medida, é claro, que as inscrições forem chegando na Secretaria Municipal de Educação, vocês já vão receber a documentação e a equipe da Secretaria já vai, alguém delegue 1, 2 ou 3 pessoas, já para ir procedendo com essa análise curricular. Então, à medida que as inscrições acontecem, já acontece a primeira etapa, que é a análise curricular. Para que quando encerrar o expediente da quarta-feira, no finalzinho da tarde, vocês já tenham o resultado da análise curricular e possam divulgar, seja na porta da secretaria, seja em alguma rádio, seja em algum meio de comunicação de massa, uma rede social, enfim, algo que vocês possam apresentar esse resultado para toda a comunidade, que seria dos pré-selecionados para a segunda fase, que seria a fase da entrevista. Tá ok? A análise curricular, então, é de inteira responsabilidade da Secretaria de Educação, ou seja, a equipe que vai analisar o currículo não precisa ser instituída formalmente, oficialmente, através de uma portaria, por exemplo, essa não precisa, porém é interessante que vocês já pensem quem serão as pessoas que vão receber a inscrição e se são as que vão receber a inscrição que vão proceder com a análise curricular. E aí estas têm que ser pessoas da Secretaria Municipal de Educação. As entrevistas devem acontecer pelo tempo que nós temos, vamos deixar aí 2 dias para acontecer na quinta e sexta-feira da semana que vem, e aí ela vai ser coordenada pela Secretaria Municipal de Educação. Porém, como o público a ser atendido aqui são crianças de 0 a 3 anos de idade, aliás, como são pessoas que vão atuar com essas crianças, com esse público, seria interessante realmente entendermos que essa é uma ação interinstitucional e seria interessante que, é claro, uma banca avaliadora, ela tem que ter número ímpar de pessoas. 3 é um número suficiente. Então poderíamos ter um profissional da própria Secretaria Municipal de Educação, um profissional aí da Secretaria Municipal de Educação, até porque, claro, essa pessoa, os agentes preferencialmente devam ser professores. Então, é mais coerente que eles precisam ser ouvidos, entrevistados por alguém também da educação. E mais ainda, especificamente, seria interessante com pessoas que acompanham a educação infantil. Vocês têm técnicos na secretaria, já delegados para acompanhar esse segmento aí da educação básica. Agora, como a proposta de acompanhamento, de formação, de orientação da família perpassa também por outras dimensões, para além da puramente cognitiva, mas aquela que contempla o desenvolvimento emocional, físico, seria interessante também contarmos com representantes da ação social, porque lá geralmente nós temos os próprios assistentes sociais, como também temos psicólogos. Então, uma banca, entendemos nós, muito bem assim, qualificada para esse tipo de entrevista, seria formada por um profissional da educação, que acompanha a educação infantil, e profissionais da psicologia, um assistente social, um psicólogo e um educador. Então, assim, teremos uma banca que podemos dizer com bem propriedade para fazer a entrevista dos candidatos ao cargo de ADIM. Ok? Então, concluiu o processo seletivo, a gente vai ver que concluiu a análise curricular, uma vez concluída a análise curricular, vocês vão na quarta-feira divulgar uma relação daqueles que atingiram a pontuação mínima para passar para essa entrevista, ok? Vamos aqui mais, o que a gente tem aqui? Então aqui vou já passar aqui da titulação. A titulação exigida foi o que nós discutimos ontem. E assim, novamente reforçando, que a gente não entenda que a exceção deva virar regra e a regra virar exceção. O que é que eu estou querendo dizer com isso? De acordo com o LDB, de acordo com resoluções do Conselho Estadual de Educação, os profissionais que atuam na condição de docentes
e professor com propriedade para acompanhar a educação infantil, preferencialmente devam ser graduados em licenciatura plena em pedagogia ou, em última instância, em último caso, digamos assim, caminhando para a exceção, como eu venho dizendo, profissionais com nível médio, mais um nível médio, na modalidade do curso normal, do curso pedagógico, curso normal. Esses profissionais, digamos que em primeira instância um pedagogo graduado, nível superior, em segunda instância talvez um graduado de áreas afins, na impossibilidade alguém de nível médio, mas de nível médio, pessoas com formação no ensino médio no curso normal pedagógico, ok? E a gente vai ver que a titulação ela vai ser baseada, mais ou menos nesse perfil de formação dos profissionais. Para passar para a entrevista, eles vão ter que alcançar um mínimo de 50% dos pontos que estão lá previstos, ok? A gente vai passar já para ver esses anexos. E aqui um resumo do cronograma. Período de inscrição, segunda até quarta, 27, 28, 29, segunda, terça e quarta. À medida que acontece a inscrição, como eu falei, a equipe da secretaria já vai recebendo junto com a inscrição os currículos e já vai procedendo com a análise. Para quando chegar na quarta-feira, no final da quarta-feira, como eu coloquei aqui, a gente já sairia com a divulgação da lista dos nomes dos candidatos pré-selecionados, ou seja, finalizaríamos aqui a primeira etapa, a primeira fase, e aí até coloquei como hora aqui a partir das 5 horas da tarde, para que vocês tenham tempo, tranquilidade para consolidar os resultados da análise curricular, e no finalzinho da tarde divulgar essa relação. E quando forem divulgar essa relação, já planejar o horário das entrevistas na quinta e sexta para que os candidatos saibam. Fulano de tal vai ser entrevistado na quinta-feira a partir da hora tal. Fulano de tal já vai ser entrevistado na sexta-feira a partir de hora tal. Entendo eu que essas entrevistas, pessoal, elas não devem ultrapassar mais do que 30 minutos, 30, 40 minutos, acredito que seja suficiente. Nós não vamos aqui dar orientações sobre a entrevista, mas a entrevista ela precisa contemplar pontos, ela tem que ter um roteiro. E aí esse banco que vai ficar, que vocês vão escolher esse profissional de educação infantil, um psicólogo, um assistente social, é interessante que eles se reúnam e definam pontos que eles possam nortear a entrevista fazendo perguntas para os candidatos. E aí calcule mais ou menos um tempo de 30 a 40 minutos para poderem ter a oportunidade de realizar essa atividade. E aí o que é que acontece? É interessante lembrar que no momento da entrevista eu também posso colocar pontos do tipo disponibilidade do candidato. A gente precisa sentir, e isso gerar pontos. Vai ter candidatos que terão disponibilidade de trabalhar manhã, tarde. Tem candidatos que não vai ter disponibilidade de trabalhar 2 turnos, só vai ter disponibilidade de trabalhar 1 turno, então isso já seria um ponto a menos, entendeu? Tem candidatos, por exemplo, que estão aptos, se propõem, se for preciso, deslocar para a zona rural ou bairros mais distantes, isso seria um ponto a favor. Alguns poderão dizer que não, já seria ponto a menos. Então, para além de temáticas relacionadas no âmbito da educação infantil, principalmente no processo de formação dessas crianças de 0 a 3 anos, que deveremos ter temas, através dos quais poderão gerar perguntas na entrevista aos candidatos, que a gente coloque também pontos como esse: disponibilidade, sentir o compromisso, essa pessoa realmente demonstra interesse e disponibilidade para participar e se dedicar às atribuições. Aí as entrevistas aconteceriam na quinta e sexta, e no final da sexta, já teria como somar a pontuação da entrevista com a pontuação da análise curricular e sair a relação final, e ser divulgada a relação final dos selecionados. E aqui vamos entender uma coisa logo, a divulgação desse resultado, que não divulguemos apenas os 9 selecionados, que a gente vai entender que seriam 8 ADIs e um supervisor. Divulguemos se aparecer 20 candidatos e todos eles puderem passar da primeira etapa para a segunda etapa, primeira fase para a segunda fase, chegar até o processo final. Divulgue o resultado relacionando todos os candidatos. Porque, para além da gente já saber que vamos pegar os 8 primeiros como ADIs, e dentre esses 8, um supervisor, entendamos que pode ser que alguém desista, e aí nós vamos chamar os demais selecionados. E precisamos trabalhar com essa margem aí de um possível, dessa margem digamos assim, de folga, em relação ao número de candidatos, para que caso a gente precise no futuro, a gente possa recompor a equipe de ADIs. A previsão das atividades é em agosto. É claro que é uma previsão de início das atividades em agosto, vamos aguardar as definições do Banco Mundial, do próprio governo do Estado,
Agora, alguns municípios vão perguntar, mas meu município só vai ser contemplado para iniciar as atividades em 2017, ok. Porém, pessoal, a formação dos ADIs, dos que vão ser contemplados só em 2017, também vão iniciar no segundo semestre, junto com os ADIs, por exemplo, de Ipaporanga, do município de Ipaporanga. Nas disposições finais, acho que tem esse ponto aqui, até falei o que tem esse ponto aqui na hora de selecionar, que a gente não se preocupe em selecionar apenas 8 ADIs e um supervisor. Selecionemos preferencialmente muito mais do que isso. E é claro, vamos classificá-los e aí vamos chamar por ordem de classificação. Primeiro candidato, vai querer? Beleza. Segundo, vai querer? Beleza. Cheguei até o oitavo, 15, então eu tenho meus 8 ADIs. Os demais não são descartados, numa eventualidade poderão ser chamados, pela desistência de um dos outros ADIs. E aí é o seguinte, daqueles que forem selecionados, independentemente da ordem de classificação, o que é que a secretaria vai ter que fazer? A secretaria, pessoal, ela vai convidar ou vai indicar um deles para a função de supervisor do programa. E esse supervisor também vai receber a mesma bolsa, vai ter que ter a mesma disponibilidade de 20 horas semanais para atuar no programa, só que é claro, como o próprio nome, o próprio cargo pressupõe, ele vai acompanhar a equipe de ADIs. Ele também vai passar por formação, ele vai atuar na questão do planejamento, do monitoramento, da avaliação, propor intervenções, realinhamentos do trabalho dos ADIs, mas é claro que eles também terão formação específica para isso. O programa, pelo que está posto e foi posto na sexta-feira, ele tem uma validade de 15 meses, iniciando em agosto de 2016, consequentemente encerrando em novembro de 2017 e perfazendo esses 15 meses. Poderá ser prorrogado ou não, e aí a gente só vai saber com normas posteriores do governo do estado. Ok? Então esse seria o edital, e vamos passar aqui brevemente para os anexos. Currículo vitae padronizado. Então, é isso que eu digo, o candidato no ato da inscrição já seria interessante ele poder levar esse currículo aqui já preenchido e com a documentação comprobatória em anexo. Vai colocar o nome dele aqui, vocês vão dar um número de inscrição, 001/2016, 002/2016, 0020/2016, vão dando a numeração para os candidatos, eles precisam saber. Eles vão informar aqui o número de folhas que eles estão anexando ao currículo, esse currículo padrão. Por exemplo, um diploma de licenciatura plena na área da educação. Ele vai colocar aqui um. Se tiver mais de um, vai colocar só um, porque só vai levar em consideração um deles. Curso de capacitação correlato com a área da educação infantil. Então, se ele tem um curso na área da educação infantil, ou algo que tenha a ver com a educação infantil, com um mínimo de 40 horas, ele vai informar que curso é esse. E se ele tiver mais de um, ele informa os dois. Não vai informar mais do que dois, porque só vai ser avaliado até 2 cursos. E aí, é claro, para cada curso informado aqui, anexado, certificado ou diploma, o que seja, documentação comprobatória. Outra opção aqui do currículo é um curso também na área da educação infantil, ou correlato à área da educação infantil, com um mínimo de 120 horas. Um curso de especialização, pós-graduação de qualquer tipo, especialização, mestrado, doutorado, na área da educação. Carga horária mínima, 360 horas, vai informar apenas um único aqui e anexando o seu respectivo certificado. Declaração de experiência de trabalho no magistério. Ele tem que ter no mínimo, aí acho que isso aqui não dá para a gente abrir mão, porque também não vai pontuar, um mínimo de 12 meses. Ele trabalhar pelo menos 1 ano na educação, tá ok? Ter tido essa experiência de uma forma ou de outra. Aqui nós colocamos 5 linhas, porque pode ser que ele tenha trabalhado em até 5 instituições, ou se for na mesma instituição, ele poderia colocar aqui que trabalhou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos na instituição fulano de tal, que é o máximo de pontuação que ele poderá ter, é de 5 anos de experiência. Participação em seminários, conferências ou algo do tipo, sejam elas municipais, sejam elas em nível estadual ou nível nacional, que tenha abordado algo na educação infantil. O candidato coloca aqui o município, data e assina conforme a identidade dele. E aqui, quando ele entregar isso para o técnico da Secretaria Municipal de Educação que recebe as inscrições, ele vai assinar, porque ele vai se comprometer que ele recebeu a documentação, conferiu e essa documentação vai para o arquivo, ok? Um formulário de inscrição para a gente ter o controle do número de inscritos, já coletar dados prévios desse pessoal, caso seja preciso entrar em contato com eles, a gente vai ter como. Então eu fiz aqui um formulário, digamos, em 2 vias. A diferença é que a via que a SME vai destacar, vai cortar e vai entregar para o candidato, que ela fica, ele assina,
e aqui entrega um para ele com o número de inscrição, até para ele se basear e ele ter a comprovação que ele foi inscrito, está inscrito no processo. Aqui eu coloquei a opção ADI para marcar com X aqui, supervisor para marcar com X aqui. Na verdade, a seleção, ela é a seleção para ADI. Dentre os ADIs poderão ser selecionados, indicado um para a função de supervisor. Aí já orientem que, se ele quiser participar só como ADI, ele marca só aqui. Mas se ele se dispor a participar como ADI e também estiver se dispondo, caso seja do interesse da secretaria atuar como supervisor, ele também marca aqui, porque isso no futuro vai até favorecer, né, a Secretaria de Educação tomar a decisão na hora de indicar qual seria o seu supervisor. Porque se a pessoa não tem nem interesse de ser supervisor, não adianta no futuro nem chamá-lo, né? Já sabe que se chamar talvez ele não vai querer. E aí lembrar que o comprovante de inscrição, a via do candidato, atrás, carimbem, coloque algum carimbo e rubriquem aí, um carimbo da secretaria, quem receber o rubrique, entregue para formalizar o processo, o candidato saber que está inscrito, está validado sua inscrição. O formulário de análise curricular é o que vai ser utilizado pela equipe, né? Perceba aqui que tem titulações que só tem uma pontuação, a mínima e a máxima é a mesma pontuação. Tem outras pontuações que vão variando de um mínimo a um máximo, porque pode ser que ele apresente mais de um curso, mais de um certificado, né? Aqui da experiência profissional vai de 1 até 5, né? Porque aliás, aqui vai de 1 até 5 porque é um ponto para cada ano, então se ele tiver até 5 anos de experiência, ele vai ter 5 pontos. E aqui por conta das condições que algumas secretarias nos apresentaram, de talvez não encontrar só profissionais graduados em pedagogia para atuar nessa condição de bolsista, né, nós colocamos aqui algumas aberturas, é claro, priorizando o graduado em licenciatura plena em pedagogia, maior pontuação. Na impossibilidade, algum outro graduado em alguma outra licenciatura, né, em outras áreas, preferencialmente, é claro, áreas da educação, é óbvio, né, licenciatura na área de educação, né, já teria uma pontuação menos, porque esse aqui já caminharemos para uma situação de exceção, não de regra. Não tem graduação, então vamos priorizar aí, vamos tentar atrás, né, situação de exceção, né, candidatos que estejam cursando primeiramente, preferencialmente, pedagogia, e depois o que estejam cursando outra área de licenciatura. E numa situação do extremo dos extremos, pessoal, aqui seria, digamos, a situação de exceção. Eu não consegui graduados nem graduandos para atuar, e aí eu abri para quem tem nível médio, porém, na modalidade normal, no curso normal. Outra modalidade de nível médio não deverá ser aceito a titulação, tá ok? Então fiquemos atentos a isso. Então esse aqui é o formulário que a banca, né, já vai ter que ter para cada um dos candidatos, né? A banca formada por 3 pessoas, ao final cada um dos membros assinam, consolidam aqui a pontuação total do candidato, que ele pode ter pontuação mínima ou menor de acordo com a titulação, informa o município, data, e aí essa primeira etapa aqui estaria concluída, e aí os que obtiverem pelo menos o mínimo da pontuação, 50%, que é colocado lá. Vamos entender aqui uma coisa, só voltando aqui rapidamente. O final, para passar para a segunda etapa, ele deverá ter um mínimo de 50 pontos previsto para a pontuação máxima dos títulos. Então veja bem, para saber disso, a pontuação máxima dos títulos, ela equivale a quanto? A pontuação máxima dos títulos equivale a, se a gente somar aqui, se eu não me engano, 30 pontos. Porque vamos entender uma coisa, de 1 até o 5, o candidato só pontua num desses títulos aqui. Não pontua de forma acumulativa, não. Tem a observaçãozinha aqui, ó. Considerando os itens de 1 a 5, o candidato pontuará em apenas um único deles. Então veja bem, então vou considerar aqui a de 1 a 5 logo o máximo, que é o 10, né? Vamos considerar logo aqui o 10, aí 2, 12, 16, 20, 25, 30. Então o candidato, para estar apto para a segunda etapa, teria que fazer pelo menos 50% dos 30 pontos, então pelo menos 15, né? Porque aí fazer menos aí o negócio fica mais complicado. Então pessoal, né, que a gente deseja aí, caso tenha mais alguma dúvida, possam entrar em contato conosco, certo? A gente deseja aí que vocês tenham sucesso nesse trabalho aí, né, com um tempo realmente corrido, e muito por conta do processo eleitoral que se inicia, e é claro, isso dependeu de outras deliberações, não só do governo do estado, mas das instituições parceiras, né,
por exemplo, temos até o Banco Mundial envolvido e outras instituições, organizações envolvidas na implementação desse programa do governo do estado de Ceará. A gente deseja a vocês aí boa sorte, estaremos aí à disposição, né, para tirarmos aí as dúvidas que possam ainda surgir. Tá ok? Então, sucesso, né, e boa sorte no processo.